Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você um assunto que muita gente não conhece ou não se aprofundou, mas que talvez possa estar perdendo algumas coisas na hora de configurar ferramentas, tá? E é um assunto que pode ajudar você com métricas, pode ajudar você com processos, com mudanças dentro do time, que é o assunto sobre workflows. E workflows dentro do Gira, tá? Porque o que é um workflow no Gira? Essencialmente, quando você está trabalhando no seu dia a dia aí com o seu time, né, você tem um quadro, seja um quadro Kanban, um quadro Scrum. Nesse quadro tem colunas. Né? Essas colunas representam o seu fluxo de trabalho. E todo fluxo dentro do Gira, independente se o tipo de projeto ele é clássico, ele é next gen, ou ele é work management, ele é regido por um fluxo. E esse fluxo entende qual que é o percurso de status dentro do Gira. Então, por exemplo, se eu tenho um fluxo de trabalho que tem 4 status, né? Esses 4 status são to do, em desenvolvimento ou in progress, validação e done. Beleza? Vamos pensar que esse é o fluxo. Esse fluxo de trabalho aqui, ele tem uma sequência, né? O to do é uma etapa de fila, ou é uma etapa de aguardando, né? É um tipo de status que representa, não é a execução do trabalho em si. In progress é um status que representa a execução, eu estou trabalhando naquilo. Validação também. E done é um status de conclusão, né? Ou seja, eu concluí esse item, beleza? Dentro do Gira, quando você cria um workflow, e quando você cria um projeto, o Gira já cria isso para você, tá? Ele já cria um fluxo padrão com alguns status e já deixa configurado. Então, quando eu estou manipulando colunas, as colunas estão intrinsecamente dependentes, conectadas aos status. Você não consegue ter uma coluna no Gira se você não tem um status associado a ela. Tá? E você não consegue ter um status numa coluna se ele não estiver configurado no workflow. Beleza? Então, se o seu workflow tem esses 4 status, você consegue ter essas 4 colunas. Beleza? To do, in progress, validação e done. Beleza. Se você abrir o seu Gira agora, você vai conseguir enxergar N colunas, vai depender do seu fluxo de trabalho, mas com certeza essas colunas estão com status dentro e, consequentemente, esses status têm um workflow configurado. Tá? Vamos ver como é que isso funciona? Beleza, eu abri aqui o Gira está aqui num projeto chamado Métricas Gira. Tá? A gente tem um status chamado lista de pendências, selecionado para desenvolvimento, em andamento e itens concluídos. Se eu entrar aqui nas configurações do quadro, eu vou conseguir ver as colunas e os seus respectivos status. Backlog, selecionado, em andamento e concluído. Tá? Uma coisa que é importante saber é que o nome da coluna é independente do nome do status. Tá? Você pode ter um nome de coluna A e um nome de status B. Se eu quiser colocar aqui em cima banana e o status abacaxi, não tem problema, você pode ter, beleza? Ok, então eu tenho aqui essas configurações. Agora, como é que eu faço para entender quais são os status que de fato existem no meu projeto? Analisando essa tela, você consegue ver que o projeto só tem 4 status. Por quê? Existem 4 status aqui e mais nenhum status aqui na coluna lateral. Essa coluninha aqui são situações ou status não mapeados, ou seja, não tem mais nenhum outro status no workflow desse projeto, além dos que já estão visíveis aqui. Caso houvesse algum status no seu projeto, mas você não estivesse utilizando, eles apareceriam nessa coluninha cinza aqui na lateral. Tá? Vejam que esse é um projeto que não tem backlog aqui no menu esquerdo, porque não há um status aqui no backlog do Kanban. Se eu colocar esse status aqui embaixo, ele vai aparecer aqui do lado. Tá? Em quadro Scrum, esse backlog ele já existe naturalmente, porque faz parte da estrutura de um quadro Kanban ter um backlog de produto. Tá? Então, no quadro Scrum você não vai precisar fazer essa visão, mas aqui do lado direito isso vai continuar aparecendo. No quadro Scrum, você ainda assim, se tiver algum status, ele vai aparecer do lado direito. E aí, como que a gente faz para acessar o workflow? Você vem aqui embaixo, configurações do projeto.
Espera carregar, ele vai trazer o workflow para você, e aí vão ter várias opções aqui, tá? Que são as configurações do projeto padrão. E aí aqui embaixo vai ter workflows ou fluxos de trabalho. Num projeto Gira, um projeto gerenciado pela empresa, né, um clássico, você pode ter N workflows se você quiser. Você pode ter um workflow por tipo de card, você pode ter 2 workflows, um para subtarefa e outro para tarefas normais. Vai da sua necessidade, da sua escolha, da forma como você prefere. Tá? Eu, por exemplo, eu já usei 3 tipos de workflows. Um workflow para épicos, um workflow para tipos de item padrão e um workflow para subitens. Porque o tipo de item padrão, ele tem que começar lá atrás, lá no criado. Enquanto o épico, ele serve um fluxo diferente, um fluxo de portfólio. Já a subtarefa, se eu estou falando de um subbug, por exemplo, ele tem que ser criado onde ele vai ser executado, né? Que é já direto no to-do, porque eu não vou priorizar, não tem que passar por um processo de priorização. O subbug, ele faz parte do fluxo de desenvolvimento, tá? Então tá aqui esse workflow criado. Eu vou editá-lo, clicar no lapisinho aqui do lado em ações, ó, editar. E aí, muitas vezes o Gira aparece com essa visão aqui, ó, em texto. Eu mudo para diagrama, porque eu acho mais fácil de visualizar. E estão aqui os status, ó. Olha que interessante que nesse status em específico, eu tenho um status validação, mas ele não está aparecer lá porque ele não está publicado. Em algum momento eu inseri esse status validação e não publiquei. Tá? Beleza, eu tenho aqui ó, status validação, status backlog, eu tenho vários status diferentes aqui no meu processo. Tá? Beleza. Como é que funcionam esses status aqui no Gira? Vamos por partes. Primeiro, vejam que os status estão com cores diferentes. Isso tem um motivo. Status cinza são aqueles status que são de to-do, de fila, o que eu expliquei agora há pouco. Status azuis são status de execução, status do tipo in progress. Status verdes são status do tipo conclusão. Você consegue ver essa definição em propriedades. Quando você clica no status, aparece essa janelinha aqui do lado. Você clica em propriedades, e aí você consegue ver algumas informações do seu projeto, do seu status. Ou então, se você quiser editar algumas informações, você consegue ver aqui, ó, itens concluídos, essa é a categoria. Aqui no azulzinho, em andamento ou in progress. E backlog aqui, a categoria itens pendentes. Vejam que a corzinha muda. Tá? Então essas são as 3 categorias, não tem nenhuma outra categoria dentro do Gira. Tá? Por que não tem outra? Porque ele considera simplesmente ou você está executando, ou o item está esperando ser executado, ou ele foi concluído. Ele compreende mais ou menos isso. E aí você pode criar itens de categorias iguais para o seu fluxo de trabalho. Tá? Quando você cria um projeto no Gira, ele já vem com algumas coisas configuradas. Uma delas é o workflow. E dentro do workflow, ele configura um início, que é o create, né? Então, essa anotação aqui, essa bolinha, conhecida muito em BPMN, que dá o início de um fluxo. E esse início aqui é a criação do card. Então, onde que o card é criado se eu for criar esse card agora? Ele vai ser criado em selecionado para desenvolvimento. Se eu alterar esse item aqui e colocar, por exemplo, aqui em backlog, quer dizer que o card vai ser criado primeiro no backlog. Tá? É assim que vai funcionar em qualquer situação, a não ser que você tenha um workflow diferente para um tipo de item diferente. Tá? Legal. Dentro de um workflow, você tem uma coisa que é muito interessante, que se chama transição. O que é a transição, essencialmente? Quando você cria um card, quando você cria uma demanda, você está lá, ele está no status selecionado para desenvolvimento. E aí você vai e precisa mover aquele card para uma nova coluna, né, um novo status. Essa movimentação de backlog para in progress, ou de selecionado para desenvolvimento para in progress, ela é uma transição. Ela é uma movimentação. Então, se você tira um item de um status e coloca em outro, você está fazendo uma transição de item. Tá? E no Gira, as transições são manipuláveis. Você consegue configurar diferentes formas de realizar essa transição. Uma das mais simples, se não a mais simples, é você poder fazer a transição para qualquer lugar. Que é esse tudo aqui que você está vendo, essa setinha tudo. Se você selecionar todos os status, ó, e tiver esse checkbox selecionado aqui, ó, quer dizer que todos os cards podem ser movidos para todos os status. Isso pode ser provado quando você está lá no seu quadro Kanban, você vê as coluninhas, quando você vai movimentar um card, todas as coluninhas estão selecionadas, né? Você consegue movimentar. Quer dizer que tudo pode mover para tudo, tá? Tem muita gente que acaba não gostando dessa parte, por quê? Porque isso gera uma liberdade grande.
E aí as pessoas podem, por exemplo, vou voltar um card porque deu bug, vou voltar um card porque, sei lá, por N motivos, né? E às vezes, para aquele momento, para aquela situação do time, pode não ser a mais eficiente, pode não ser a mais interessante você fazer esse tipo de coisa. Então, o que muita gente faz? Vem aqui, desmarca essa transição, tá? E aí faz com que o status crie uma transição única. No final das contas, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um caminho para o card. Né? Eu estou falando que o card pode ir de selecionado para em progresso. Tá? Então, quando você faz a criação dessa transição, você está falando que o card pode ser movimentado daquele status A para o status B. Só que essa seta é uma seta de caminho único, você não vai poder voltar. Então tem muita gente que fica meio que como se fosse uma cascatinha aqui dentro. Tá? Cria uma seta para cá, uma seta para cá, uma seta para cá. Ou seja, o card ele tem uma direção única, selecionado para desenvolvimento para in progress, de in progress para validação, de validação para done. Você também consegue criar o retorno, tá? Você consegue fazer as setas descendo e depois as setas caindo. Para não ter que fazer aqui no Gira, eu vou mostrar aqui no quadro para você, olha só. Então no Gira, você viu ali esse status, né? Você consegue vir aqui criar uma seta para cá, daqui você cria uma seta para cá, e daqui você cria uma seta para cá. E aí você consegue fazer as setas voltando aqui, ó. Tá? Você consegue fazer exatamente essa configuração no Gira. Isso permite com que você faça algumas coisas. Porque você vai me perguntar, Felipe, não é uma coisa, porque eu posso mover para tudo, né? Mais ou menos. Porque olha como é que funciona a diferença. Done só volta para validação. Validação só volta para in progress. In progress só volta para to do. Outra coisa, eu posso colocar, por exemplo, que na hora de retornar nessa transição aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma condição, eu posso colocar uma validação, eu posso fazer aparecer uma tela aqui. Eu posso que quando a pessoa volta o card para validação, aparece uma tela. E essa tela pode perguntar, olha, por que você está voltando? Olha, coloca aqui o motivo de voltar o card. Você pode fazer isso. Vai aí da sua necessidade, do seu dia a dia, tá? Depende do que você quer. E você consegue fazer a mesma coisa para o resto. Você consegue criar condições, ou telas, ou validações. Por exemplo, eu só vou voltar para a validação se, por exemplo, tal informação estiver lá no card. Né? Se tal campo estiver preenchido. Você consegue configurar uma condição nesse retorno. Tá? Você consegue, por exemplo, também configurar campos nessa transição, né, que vai para frente. Então, de in progress para validação, eu quero, por exemplo, que ele popule um campo de data. Né, pegar a data de que ele iniciou a validação. Com isso, você consegue ter números um pouquinho mais detalhados aqui dentro. Você pode, por exemplo, fazer com que, a partir do momento que moveu para in progress, ele jogue o card no nome da pessoa. Tá? Ou então você pode, por exemplo, ter dois campos de pessoa, por exemplo, um do desenvolvedor e um do QA. E aí, na hora que move para in progress, ele move para o desenvolvedor, na hora que vem para cá, ele move para o QA. Tá? Aí depende muito do que você quer, tá? Eu acho que não sei se você deveria fazer isso ou não, mas você consegue, beleza? Então, essas transições aqui são importantes para você criar esse tipo de comandos dentro do Gira. Tá legal? E é importante você pensar o seguinte, tá? Quando você está criando workflows, entenda que você pode ter status diferentes dentro do mesmo workflow, e dentro de workflows diferentes, você pode ter status diferentes. Tá? Mas tome cuidado, porque às vezes se você criar dois tipos de in progress, pode gerar uma certa bagunça. A mesma coisa, dois tipos de to do. To do junto, to do separado. Tome cuidado com isso, tá? Porque ele vai criar status diferentes. Se você fizer, por exemplo, validação e validando, aqui é to do junto, não, agora eu vou criar um to do separado e não percebi. Ele vai criar dois status, e aí você vai gerar uma confusão na hora de extrair métrica, na hora de gerenciar isso para sua empresa, porque a sua empresa não vai ter um projeto só no Gira, vai ter 10, 20, 30, 50, 100 projetos. Tá? Porque provavelmente você vai ter 10, 20, 30, 50, 100 times. Então, essa falta de padronização pode ser um problema no futuro, tá? Eu sei porque eu já vi isso acontecendo, isso gera certos problemas, beleza? Então, status no Gira funcionam assim. E quando a gente pensa em status, né, obviamente que a gente pensa em fluxo,
Porque no final das contas o fluxo de trabalho funciona com essa perspectiva. Você tem um status inicial e um status final, e passa por todos esses outros status aqui. Tá? É importante que você tenha o seu fluxo de trabalho mapeado no Gira. Claro, vão ter status ou atividades que talvez você não coloque no Gira e tudo bem. Mas é importante que você saiba que aquele status ou aquela etapa que você não colocou pode trazer algum tipo de impacto. E beleza, se esse impacto para você for algo que não é problemático ou não for algo crítico, tudo bem, você pode seguir sem ter esse status. Tá? Só tenha isso claro na cabeça das pessoas e na sua ferramenta para que ela consiga refletir a realidade do seu time. Beleza? Mas foi um vídeo que tem a ver com métricas, mas está um pouco mais relacionado ao Gira. Tá? A ideia é que você compreenda como que status e workflows funcionam dentro do Gira. E claro, tem um monte de informação que eu não te passei aqui, o que é uma condição, o que é uma validação, isso a gente vai passar com o tempo. Tá? Mas saiba que o Gira tem uma estrutura relativamente simples, mas ao mesmo tempo mais extensa para que você consiga desdobrar diversas possibilidades no seu fluxo de trabalho. Qualquer dúvida pode me chamar. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, de compartilhar com as pessoas, porque esse é um conhecimento importante. Eu acho que vai ser útil para o seu time saber como o Gira funciona.